Olá, bem-vindos a mais um podcast Good Talks. Eu sou Dayana Celano. Eu sou Isaac Filho, bem-vindos à nossa mesa de boas conversas. E pra gente começar esse Good Talks, nós temos aqui um casal muito abençoado que irá falar com a gente. Mas antes eu queria deixar uma pergunta pra vocês. Na verdade, não uma, tem umas 3 perguntas aí dentro de uma. Qual é a sua opinião sobre adoção? Hoje o assunto é sobre adoção e eu queria saber a sua opinião sobre a adoção. Comente aí nos comentários. E também queria saber, né, o que você acha. Quero saber se você é adotado ou conhece uma pessoa que já foi adotada. Coloque aí nos comentários também. Isso aí. E não se esqueça também de seguir o nosso canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo, dar um like ali, curtir e fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas através da sua interação, né? Respondendo, comentando. Nós agradecemos aí o empenho de todos vocês. E vamos lá, né? Falar dos nossos convidados, agradecer aqui a presença do Giovanni e da Márcia. E eu tenho aqui a descrição aqui, né, de vocês. O Giovanni é casado há mais de 22 anos com a Márcia Mendes. Pai de 5 filhos, cristão, confesso, há mais de 28 anos. Pastor, também aqui na Igreja Central. Professor de ensino cristão e logística há mais de 10 anos. Especialista em logística e educação profissional. E a Márcia, casada há mais de 22 anos com o Giovanni Vilas Boas, mãe de 5 filhos, cristã há mais de 25 anos, pastora também aqui na Igreja Central, diretora de escola em São Paulo, pedagoga, também formada em artes e em gestão educacional. Muito bem-vindos aqui. Valeu, pastor. Obrigado, viu? Obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui conosco, né? E já vou pedir para a gente ir entrando no assunto, como a Day falou, a gente vai falar de adoção. E para vocês explicarem para nós aí, né? Pais de 5 filhos, 5 criancinhos, 5 bebezinhos. Não mais tão bebês. Não mais, né, Giovanni? Mas então, já explica aí pro pessoal e apresenta, né, a família de vocês aí, porque talvez, né, muita gente aí não conhece. Então, eu gosto muito de apresentar minha família, sempre que fui... Falar mais perto do microfone. Tá aí, bom. Se quiser puxar aí para vocês. Sempre que eu apresento, né? Eu me apresento nas aulas e assim por diante, né? Eu sempre apresento a minha família. Certo. Porque são 5, 2 cachorrinhos e um jabuti. Tem que apresentar a família inteira. E mais vocês dois, né? E mais nós dois. Então dá o quê? 8, 10? É uma galera. Meu Deus. Mas no meu caso é mais fácil de explicar, né? Eu casei com a Márcia, já ganhei 2 presentes, né? 2 filhos abençoados aí, a Luana e o Luiz Felipe. Certo. Eles devem estar nos vendo também. Um tchauzinho pra Luana e pro Luiz Felipe. Aí. Eu brinco que esses 2 eu já dispensei, né? A Luana já se casou, o Luiz Felipe já foi morar sozinho. Certo. Né? Então esses 2 aí já estão liberados. Estão liberados já estão criados, né? Mas quando casou com a Márcia, tinham quantos anos? A Luana tinha 10 e o Luiz Felipe tinha 6. Uau, pegou a infância ali, né? Isso. Aí juntos formamos mais um, né? Que é o Levi Mateus, né? Siga aí, @Levi Vilas Boas, né? Levi, são os pais do Levi. Baita ministro, cantor, menino, gente boa aí. Demais. E aí, há quase 10 anos, como a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Vai fazer ainda 10 anos ainda. São 9 anos, na verdade. Há 9 anos atrás, a gente decidiu adotar mais 2, que é o José Vitor e a Maria Vitória. Né? O José e a Maria, ou o Vitor e a Vitória. Olha, nem lembrava. São gêmeos, José. é verdade. Eles são gêmeos. São gêmeos. Então aí totalizou os 5 filhos, né? Esse aí são Luana, 5 filhos. Luiz Felipe, o Levi, Mateus. Levi, Nome Mateus. duplo é uma coisa aí, né? Tá na família. Comum lá em casa isso. José, Vitor e Maria Vitória. É isso aí. Esses são os 5. É Luiz Felipe, só a Luana que é Luana. É só ela. Só ela que não tem nome composto. Composto, né? É. Isso aí, uau. Então foi há 10 anos atrás que... Isso. Então conta pra nós. 9 exatamente. Né? né? 9 na verdade. Quase 10. Então conta pra nós, né? Como é que começou essa história da adoção? Se vocês já falavam sobre isso... Como que aconteceu a adoção na casa de vocês? Se foi de repente, nem esperavam. Não, a Márcia conta a história. Eu vou contar como é que a gente conversava antes disso. Tá legal.
Antes disso, a gente conversava bastante a respeito de adotar agora, por exemplo. Quando o Levi tivesse 18, 20 anos, a gente falava assim, vamos adotar uma criança, Vocês já falavam Ah, você sobre. já tinha o Que desejo. a Márcia sempre trabalhou no meio educacional, tal, e a gente sempre viu isso, né? Então a gente falou assim, não, vamos adotar de repente um bebezinho, um mais crescido, né? 5, 6 anos de idade. Mas lá na frente, quando já criarmos os nossos, aí a gente ainda tem gás para criar mais um, né? Entendi. Verdade. Meu Aí foi Deus. quando surgiu a oportunidade. Aí a Márcia pode contar um pouquinho mais dessa história aí. E aí, contando 9 anos atrás, o Levi tinha O Levi tinha 12. 12. Então 12 foi anos. uns anos antes do que vocês imaginavam e Foi programavam. um pouquinho antes. Foi um Levi pouquinho tinha antes. 12 anos. 12 anos. A gente fala que foi uma programação de Deus, né? Deus programou, né? Então a gente meio que deu a oportunidade chegou e a gente meio que abraçou a oportunidade. Então, conta pra sem nós. bastante oração, né, amor? Como que foi que a oportunidade bateu na porta de vocês, então, Márcia? Então, é bem complicado, assim, né? Porque na época, a gente eu estava sem trabalhar. A gente tinha acabado de comprar o terreno onde é a nossa casa hoje. E surgiu, né? O meu tio, na verdade, eu falo que Deus usou o meu tio. E ele, que na verdade o Vitor e o Vitória, ele tem mais um irmão, na verdade mais dois, que um é mais velho, que a gente não conhece, e tinha que o meu tio ficou com ele. Ah, E certo. meu tio sempre soube que eu tinha, né, essa coisa de criança, esse cuidado, essas coisas todas. E ele falou assim, Fia, ele me chamava de Fia, tá? É o jeito carinhoso dele. E ele falou assim, tem 2 crianças, né, que elas estão passando necessidade. E isso, meu tio morava na Bahia, tá? É na Bahia. É da Bahia. Da Bahia. E ele me ligou e falou assim, eles estão passando necessidade, ele mora na rua, eles estão aqui. E você não quer ficar com ele, não? Eu sei que você tem um coração bom para isso. Aí, na hora, eu pensei assim, sabe quando vai aquela empolgação? Eu vou ver, meu tio, vou falar com o Giovanni e a gente vai ver se, né? Só que assim, sabe quando você pensa, você não imagina que Deus ia fazer tudo aquilo? E eu Pensava como uma coisa meio distante. meio assim. distante, meio longe. Ou que eu poderia. Dá, né? Ou Mas... então que eu poderia ajudá-los de longe também, sabe assim? E meu tio retornou de novo e pediu para que eu, né? Ele falou assim: olha, se você quiser, eles estão no conselho tutelar aqui, né? Se você quiser, a gente conversa com a conselheira. E eles estavam também na proteção do promotor de justiça, né? Os dois estavam. E eu sei que meu tio resolveu lá e eu sei que, de repente, a moça do conselho tutelar, junto com a promotora de justiça, me ligou. Oxi. E falou Eles assim... estavam no conselho, significa que eles estavam no orfanato? Ou não? Né? Na verdade, lá como é uma cidade de onde eles vieram, é bem pequenininha, não tinha um orfanato. Eles chamavam assim... Eles eram criados por uma mãe social. Mãe social. Mãe É uma social. pessoa que se disponibiliza ou disponibiliza a casa dela para criar pra órfãos, órfãos, né? E aí ela tem uma ajuda Mas não de é custo. uma adoção. Mas não é uma Não, adoção. é. É como se fosse um orfanato meio que adaptável, né? Então, Particular, uma pessoa vai lá, um negócio. Isso. É uma coisa que a justiça está sabendo e que ela permite, né? É tipo uma transição, né? Uma coisa transição, temporária. Isso, ali. uma coisa temporária. Aí o que acontece? Ela me ligou e falou assim: olha, já que você tá com, né? Seu tio me falou, você tá com esse desejo, aí eu fiquei. Nossa, então seu tio foi mais que impulsionando a Foi. coisa. Mas aí, pastor, você tem que ver que é tio da Márcia. Né? Aí, tio da Márcia. Quem conhece a Márcia? Pra quem conhece a Márcia já sabe. A Márcia falou assim: bora. Então vamos. fica lá, Então, o né? tio dela é Insistindo. basicamente Desse igual. jeito. Desse jeito. E aí ela falou assim: mas aí vocês mandam a documentação de vocês, que se der tudo certo, se o promotor de justiça, que é a promotora, na verdade, Aceitar, aprovar, a gente marca uma data para levar eles aí. Aí eu, Mas conta da bênção também, que a gente chorou. Que você não, também calma, eu tô contando, vou contar os detalhes, né? E aí eu falei, tá bom. Aí a gente mandou a documentação minha do Giovanni,
né? Perguntou se a gente se tinha casa própria. Nessa época foi onde a gente tinha acabado de construir. A gente tinha acabado de mudar para a nossa casa própria, né? A gente já tinham construído. A gente tinha acabado de construir. A gente basicamente mudou para lá em fevereiro de 2014. Eles vieram em fevereiro de 2015. Foi 2015. Olha, Deus já estava preparando tudo. Aí ele tá bom. Só que nesse intervalo, aí que está o intervalo de tempo, né? O documento isso foi mais ou menos no mês de setembro, outubro, né? Isso, foi setembro, mais ou menos outubro isso. que De 2014. pediram. De 2014, que pediram a nossa documentação. E nesse intervalo de tempo, eu comecei a orar, né? E aí comecei a pensar. Levi estava com 12 anos. Eu não estava trabalhando, né? Eu entrei em 2012. 2012, você estava eventuando. Eu estava eventuando no estado. Não era ainda Efetivo. efetiva. Isso. E aí, Ela era professora substituta, né? Ela era professora. Se o dia aula, ela estava lá. tava lá. Aí O Levi não gostava muito, não, da professora substituta dar aula para ele, às vezes, né? Vai dizer, hoje é professora substituta. Ai, tomara que não seja minha mãe. várias vezes. Várias vezes eu dei aula pro Levi. E ainda tinha a regra ainda. O Levi até hoje conta, né, que a regra era... mas mãe! Não, aqui não, professora. Professora. Aqui na escola é professora. Aí, tá bom, esse intervalo de tempo eu comecei a orar. E começou a me surgir umas dúvidas. Falei, meu Deus, né? Porque você começa a pensar. Eu falei assim, eu acho que eu vou começar a desistir desse negócio, porque eu não estou trabalhando. O Levi já está começando 12 anos, começa aquela fase de adolescente, aquela coisa toda. Eu acho que eu vou desistir dessa coisa. Aí uma pergunta, a idade do Vitor e da Vitória nessa época? Era 7 anos. 7 anos, 5 anos de diferença. E como assim, como pedagoga, a gente sabe o comportamento, a idade dessa criança, ela já tem um caráter formado, né? Ela já tem algo dentro dela ali. E já vem também com alguns traumas, porque foi uma criança. E eu comecei a pensar. E a gente estudou um pouco sobre isso também. Isso a gente já tá falando de assuntos que as pessoas que estão nos ouvindo devem pensar, né? Nossa, uma criança de 7 anos, adotada. Tem muito disso. Depois a gente vai contar também a nossa história, vai chegar nessa parte. Mas assim, a gente estudou sobre isso, sobre adoção tardia, né? Que o pessoal geralmente chama. Que hoje todo mundo quer um bebezinho pequeno, né? Isso que eu já ouvi falar, né? A fila de adoção dos maiores é muito extensa. Mas a gente também passou por isso, mas a gente vai chegar nessa parte da história. E aí, o que acontece? Eu comecei a pensar nessa época. Nessa época, eu estava aqui no departamento infantil. Trabalhava aqui no departamento infantil com a pastora Ziza. Né? E aí, eu comecei a pensar em desistir de ligar e falar assim, olha, eu não vou aceitar, eu não quero, porque eu pensei em toda a situação no momento, e até mesmo você pegar 2 crianças que você não conhece, né? Sim. Vocês nunca tinham visto. Não, realmente, a gente nunca tinha visto eles, nem por foto. Meu Deus. Nem por foto. Ou seja, olhando a circunstância. Quando chegou, foi uma surpresa total. E tinha uma condição também, né? Não sei se vocês sabem, mas uma condição é que eles são gêmeos. Sim. Os irmãos ainda, Sim, até poderiam ser separados. Mas os gêmeos não poderiam ser separados. Se eu pegasse, eu tinha que pegar os 2. Não dava pra gente falar Eles assim, vamos pegar só um. Não, tem que pegar os 2. Né? Imagina se separar, né? E aí, aí, nesse intervalo de tempo, aí foi onde entrou a minha oração, né? Eu comecei a orar e falar, Senhor, eu acho que eu não estou pronta para isso. Eu acho que eu vou desistir. E um dia, pastor, eu estava vindo da PEC com a pastora Ziza. Eu tinha ido lá comprar uns livros com ela e a gente veio de metrô. Ela desceu aqui na Tiradentes e eu segui porque eu ia descer no Tucuruvi. Aí que vai ser engraçado, tá, gente? Aí foi quando Deus começou a falar comigo. Olha. Aí no metrô em Santana, me entrou um bêbado. E esse bêbado, ele começou
a falar alto no metrô. E eu lá, no meu cantinho, assim, pensando, falar, Jesus, olha, eu estou no departamento infantil, eu não vou pegar essas crianças, não, porque eu vou ter que mudar, eu vou ter que mudar minha vida, eu vou ter que deixar o departamento. Não é deixar, mas quando você tem 2 crianças pequenas, você vai ter que voltar o seu olhar para ela, né? Mudar as responsabilidades, mudar a responsabilidade. Né? E eu comecei a pensar, eu falei assim, eu não vou fazer isso, agora tá tão bem, eu tô no departamento infantil com um monte de livro da PEC, essas coisas todas. Pastor, quando chegou na estação Ayrton Senna, eu e meus pensamentos, o bêbado levantou, olhou assim, apontou pro meu rosto e falou assim, Jesus disse que é para você cuidar das criancinhas. Aí eu liguei desesperadamente pra esse daqui. É tipo assim, Deus usa até uma mula. É bem isso. Foi, gente. Aí eu liguei pra Giovane e falei, Giovane, o que foi, mulher? Ele é um bêbado. Deus usou um bêbado pra falar comigo aqui agora. Ele, como assim? Eu falei, eu tava pensando em desistir das crianças. E ele falou que era para mim cuidar das criancinhas, porque Deus gosta. Aí ele começou. Aí eu falei, meu Deus. Aí o Giovane, calma. Ele sempre falava, calma, vamos continuar orando. Aí, pastor, continuei orando. Aí veio a pastora Érica. Sonhei com você. Eita. Eu digo, ai, eu costumo chamar ela de tia, né? Assim, por forma de carinho, de... Ai, tia, o que foi? Ela, eu sonhei que você estava numa casa. E nessa casa você tomava conta de 2 crianças. Inclusive, tinha uma hora em que eu ficava com uma das crianças. Aí eu falei assim, Jesus, meu Deus do céu. Mas ela sabia? Não, ela tinha não noção. sabia. Ela não É o que eu tô sabia falando. Aí foi... Deus Até foi hoje, né? confirmando. A pastora Érica, o pastor Roberto, né? Tio Robertinho, tia Érica, né? Sim. Até hoje eles são muito ligados ao Vitor e à São Vitória, mesmo. exatamente por isso. São Eles que providenciaram, inclusive, o primeiro aniversário deles aqui. Foi o Quando eles primeiro fizeram aniversário. 8 anos, foram eles que falaram assim, não, vamos fazer uma festinha pra eles e tal. Glória a Deus. E- Que legal. Eles não tinham cama quando eles chegaram. Quem deu foi o Roberto Roberto e a Érica. Ah, eles são bênção demais. Aí, o que acontece? Voltando ao nosso assunto de entrar Deus de no Deus meio, falar, de Deus né? começar a falar que era isso que ele queria. Aí eu falei assim, não, gente, se tiver uma terceira confirmação, aí já... Né? Tava igual Não tem- Gideão, né? Gideão, não tem pra onde eu correr. Eu tenho uma amiga que era... Tem uma amiga, ela mora no Ipiranga. E ela ministrava em igrejas, né? E ela falou assim, ela ia ministrar numa igreja perto lá da minha casa ali. Ela, Márcia, me ligou. Eu preciso que você me ajude. Tem como você ir nessa igreja, tal e tal? Como você mora aí por perto, eu preciso que você vá comigo. Você vai? Eu falei, claro. Foi, a gente combinou, foi eu e o Levi, que era eu e o Levi, o Giovanni trabalhava, né, muito, assim, fora, né, eu tava no Senac já. Dando né? aula. Dando aula. Dava aula à E era à noite, Eu lembro. e era eu e o Levi. Aí vai eu e o Levi e essa moça ministrar na igreja. Resumindo, pastor, final do culto. E assim, nessa época, a minha filha mais velha, ela não estava na igreja. E você sabe que crente tem aquela coisa, né? Ai, vamos orar pela família, orar pelo filho, aquela, né? E aí eu fui, né? Tá falando, fui orar pelos meus filhos, né? Para apresentar eles diante de Deus. Aí e o Levi junto comigo. E aí a pastora, ela começou a olhar, ela olhava para mim. Ela olhava pro Levi, ela olhava para mim, ela olhava pro Levi. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, o que vem agora? Aí ela chegou para mim, quando ela fez a pergunta, ela, irmã, você tem mais filhos? Eu falei, sim, né? Ela, mais criança? Eu falei, não, criança eu tenho essa. Ai, irmã, Deus está mostrando para mim você cuidando de 2 crianças. Oh, meu Deus. Deus Foi isso mesmo. Quantas revelações. Não tem como escapar, Não. né? Deus estava dando sinais. Aí, pastor, eu peguei e falei assim, gente, agora eu falei assim, eu vou... Até o Levi se impressionou. Eu lembro que o Foi, Levi, eu cheguei em foi. casa e eles me contaram, né? Porque ele viu, né? Ele Ele viu, tava ele do lado viu. ali. Ele falou assim, não, mas
E parece que a Márcia falou que tinha algumas fotos, né? Ela mostrou as fotos dos filhos, né? Dos Do Luiz meus filhos, Felipe e da Luana. Luana. E do certo, Levi né? que tava, não. Eu E do tenho Levi, esses tem três. esses três. E aí diz que o Levi fez assim. Mas mãe, como é que ela sabe? Até Como é hoje que ele, ela sabe, ele fala né? sobre isso, né? Olha, Ele lembra falou, mãe, disso. como é que ela sabe que a senhora a senhora tá tentando pegar mais Adotar. 2 crianças, né? Eu falei, filha, é Deus, né? Aham. E aí, foi daí que aí eu comecei a descansar em Deus e deixar Deus agir. Falei assim, olha, Senhor, se for a tua vontade, né? Vai dar tudo certo. Ai, pastor, não foi a vontade. Foi questão de meses, não foi, irmão? Aí Não demorou. sei, eu acho que isso aí era tipo janeiro, dezembro, É. coisa assim. Eu lembro que era bem finalzinho, aí depois desandou. Aí veio documento, a gente mandou documentação, tá tudo certinho. Aí combinamos algumas coisas lá para eles virem, né? Porque eles estavam na Bahia, né? Gongos de Bahia. Eles precisavam ser transferidos para cá. Então, a gente mandou mandaram documento, mandou documentação, né? Escreveu carta, né? Algumas coisas de próprio punho e tal, para poder liberar eles lá para eles virem. Longe. E aqui também a gente já, quando chegou aqui em São Paulo, a gente não foi direto para casa, a gente foi direto para o conselho tutelar. E lá em cima, lembra que a gente pediu para acho que é uma promotora, né? Que ela pediu já o termo de adoção, né? E aí, porque assim, eles não poderiam ficar com a gente já sem todo um processo. Então a gente... Além do processo na Bahia, tinha que ter um processo aqui em São Paulo, processo né? aqui em São Isso. Paulo. Isso. E aí foi acontecendo todo o processo, né? A gente passou por vários e vários processos mesmo. E aí vem a parte burocrática também, Também, né? Que é um pouco da que- parte chata de tudo isso, né? Que Porque a gente demorou correu bastante. atrás, demorou bastante e tal. Passamos a gente alguns foi atrás. apertos. A gente foi atrás. Demorou bastante, tipo, de quando até quando, assim? Ó, pra você ter uma ideia, eles já estavam com a gente há um ano e meio, mais ou menos. Tá, então eles vieram em um ano e meio, fevereiro. Eles vieram em ali. fevereiro de 2014, lá para meados de fevereiro de 2015, lá para meados de 2016, o pastor já estava aqui na igreja, inclusive. É. Eles voltaram para o abrigo. Pro abrigo. Porque a Lá gente, na Bahia. Não, aqui em São Aqui. Paulo. Porque depois de mais ou menos um ano e meio, na verdade, que eles já estavam com a gente, né? Eles vieram em fevereiro de 2015. E aí lá para meados de 2016, foram lá em casa, o conselho tutelar aqui. Outro conselho que não tinha essa combinação, troca, né? De presidente, de conselheiro e tal. Então, ele não tinha todo o processo, assim, não conhecia todo o processo, né? E aí, por justiça, a gente não tinha documentação nenhuma. A gente só tinha um documento, na verdade, de um irmão mais velho que não poderia cuidar deles, né, de próprio punho, e que ele não tinha condições de cuidar do menino, das crianças. E então a gente estava criando, e assinado por ele, só isso. Mas o conselho tutelar de lá não entregou nada. É isso. Isso. Foi um pouco dessa desconversa. Aí o conselho de lá mudou, quando muda a presidência do conselho, não sei como é que chama, o conselheiro, né? Aí geralmente muda quase todos. A votação é muito próxima, né? E aí perdeu-se assim, tudo vamos dizer assim, toda nosso histórico, né? Meio que se perdeu. Não. E aí foi pra justiça, porque a justiça não tinha documento nenhum que eles eram nossos, né? Basicamente era uma adoção meio assim de família, né? Tipo assim, a gente era meio família e cuidava deles, só isso. Mas a gente tinha Mas também não tem parentesco, né? Eles não têm Comigo nenhum não, parentesco com comigo vocês, não. né? Ou com seu tio também, não. Com meu tio tem. Tem? Tem. Com meu tio, eles são sobrinhos... Primos do seu tio. Primos do meu tio. Primo do primo, sabe? Assim, Sei. Primo de segundo grau. Segundo grau, é terceiro grau. E assim, a gente tinha... Da mãe dela também, né? Eu tinha Primos da mãe dela. Eu tinha esse documento do irmão e tinha também uma entrada que a gente tinha dado lá com... No fórum, né? Não, no fórum não, lá em cima, no próprio conselho, lá no SIC. Lá em cima, lembra? Que a gente fez com a promotora. É verdade. Então, mas só que isso aí não era o suficiente, né? E eu acho também que aí eu já envolvo também o trabalhar de Deus, né? Porque nessa época também foi muito difícil para mim, foi muito difícil para eles, né?
Porque é muito fácil, né, assim, contar a história bonita, né? Mas também tem Tem o isso. processo da adaptação deles, que né? é muito difícil da adaptação deles. E não foi nada fácil, nem para mim e nem para eles, né? Mas nesse 1 ano e meio já tinha acontecido alguma adaptação ou estava sendo difícil a Tava sendo. adaptação? Na verdade, estava sendo bem difícil. Tava. Né? Não vou contar toda a história, mas porque realmente é meio Sim. triste, mas o Vitor sempre foi muito difícil. A Vitória é mais sossegada, eu só posso dizer isso, que o Vitor era mais difícil, a Vitória é mais sossegada. Hoje assim, eles estão bem, o Vitor é bem sossegado também, às vezes eu falo que ele é sossegado até demais, né? Sim, Mas gente, nessa ele época, ele chegou com um caráter muito forte, né? Teve algumas questões na escola, né? Ele queria ser líder, né? Ele tinha essa questão, porque ele lá no Gongogi, na Bahia, né? Na cidade do Gongogi, ele era um menino mais de rua, né? Vivia solto e tal. E aqui em São Paulo não dá, infelizmente não dá pra você soltar as crianças na rua o tempo todo, né? E dependendo do lugar que você mora, ainda fica mais difícil, né? E aí ele chegou na escola, ele queria ser mais dominante, né? Queria ser mais o líder, queria, né, meio que reservar o espaço dele, né? Colocar o espaço dominador dele. Então isso tornou a gente, quando eu trouxe eles ainda não tinham estudo, né? Eles começaram um ano mais ou menos atrasado. Não eram Tanto é que- alfabetizados ainda? Eles nunca Não, tinham não ido eram. na escola. Meu Deus. Aí a Márcia ainda colocou eles numa escola que ela estava começando, tal. Ela estava começando o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro ano completo dela, né? Que ela era eventual. E aí aproveitamos, colocamos ele lá, mas aí a gente falou assim, para você ficar de olho, né? Qualquer coisa já tá na mesma escola, né? Mas foi muito complicado. Eu não conseguia dar aula, gente. Eu não conseguia dar aula. Meu Deus. Porque toda hora, olha, o seu filho. Não era nem da sua sala. Não. Mas chamavam. Foi muito assim. Você tem noção? O Vitor, na fila lá, porque na escola em que estava, você fazia fila para as crianças entrarem. Na escola pequenas, né? Claro. Ele foi no banheiro, pegou papel higiênico sujo e saiu passando no rosto das crianças. Meu Deus do céu, é de aprontar mesmo, né? Era, pastor. Meu Deus, ó, Vitor, não esquenta não, viu? Só todo mundo vai ficar sabendo sobre isso. Vitor, depois eu vou marcar uma conversa com você, Vitor. Mas isso aí... Mas é bom porque para você ver o que era o José Vitor e hoje a mudança. Porque se a gente não tivesse permanecido e tivesse decidido, hoje eu não sei o que seria da vida dele. É verdade. Aí teve esse processo, né, da adaptação. E aí o Conselho Tutelar pediu, né? Chegou a pedir, né? Aí eles Na verdade, eles foram lá em casa e levaram eles, né? Ah, é? Foi muito... Aí Foi meio traumático, Foi assim. meio traumático. Mas foi. eles avisaram? Foi de repente? Não avisaram. Meu Deus! Gente, E vou falar pra vocês, assim, eu falo que hoje, pra gente pra nós foi uma vitória. Porque foi aí que eu comecei, desse 1 ano e meio, que eu comecei a entender que eu não vivia mais sem eles também. Entendeu? é mesmo. Foi. Deu pra perceber o Eu vínculo fiquei- da maternidade também. Foi. Nossa, você não tem noção. Eu lembro até hoje, uma vez, foi numa ceia, né, amor? Eu tava aqui numa ceia aqui na igreja. Eu só E eles não estavam chorava. aqui. Não. Nossa. Não, foi uma semana pra mim. Eu lembro que vocês começaram a visitar, né? Tinha o tempo de Isso. visita. Porque a gente também. Era Eles todo não domingo, deixaram. todo domingo a gente visitava. Nesse período que eles ficaram longe da gente, eles ficaram mais 1 ano e meio, mais ou menos, longe da gente também. Foi. E eles mudaram de abrigo 3 vezes. Meu E a gente tinha que, aonde eles estivessem, a A gente gente ia. tinha que ir. A gente Que ia. era também determinado por eles. Você entende isso? E aí vem 2 coisas muito importantes que eu acho que é importante falar para todo mundo que tá escutando a gente, né? Que a adoção é uma coisa que você coloca no seu coração e é exatamente isso. Você tem que determinar isso. É igual um filho mesmo. Você não pode abandonar mais. Você não pode desistir mais. É uma decisão. É uma decisão. uma Você decisão. precisa tomar essa decisão. Porque você tem que levar em consideração tudo isso. Os traumas que eles viveram,
né? E eles, assim, viveram vários traumas antes de Muitos, chegar. Inclusive, foi muito difícil pra gente, porque o próprio Vitor, ele confundia muito as histórias. Quando alguém perguntava uma história pra ele, ele confundia as histórias passadas dele com as histórias, porque pra eles, todo mundo era tio e tia. Entendi. Né? Isso também é uma coisa, vamos dizer assim, uma coisa mais leve de dizer, mas é mais engraçado que se você perguntar pro Vitor e pra Vitória, eles vão falar assim, não, é o pai e a mãe. Mas na nossa frente é tio e tia. Pra vocês, eles chamam tio e Pra tia. todo mundo é meu pai e minha mãe. Mas pra Vocês mim- podem perguntar pra eles, você conversar com eles sem a gente perto, tu vai falar, não, o Giovanni é meu pai, a Márcia é minha mãe, numa boa. Aí a gente, ô tio, ô tia. Não mas acostumaram mas de nisso. costume mesmo. Sim. Né? Mas a gente sabe do que... E isso Mas que você falou é é. interessante pra não acrescentar mais traumas, né, nas Não, crianças, né? porque assim. Porque não é fácil. E a gente entende que também não era fácil pra ele, né? E até um encorajamento, né, para quem tá Sim. nos ouvindo. Às vezes pode parecer difícil a adaptação, mas é uma decisão. É uma uma vez decisão. que decidiu, não tem como você olhar para trás, abandonar, porque gera mais traumas na vida da pessoa, da Sim. criança. Ela já veio carregada de Já. traumas. E tinha Aí muitos. mais uma desistência assim, né? Mais um abandono. Abandono. Imagina a mente dessa criança. Mas é aquilo, né? Da decisão. Se Deus falou, se Deus confirmou, prossiga. Porque Isso. vale a pena, né? Hoje a Vale. gente Isso. vê, né, os dois aqui. É. Gente, não temos palavras assim para descrever como são educados, Sim. bonzinhos, estão aí, né? É sempre vindo, às vezes, né? Já estão aí, ativos. E assim. E é legal observar que, assim, não é um mar de rosas, né? Não. Não. Ninguém pode achar assim, não, vou adotar, vai dar tudo certo. Sei lá, ver a É. história de vocês ou alguma outra história e pensa assim que não vai ter problema, não vai ter dificuldade, né? Até no relacionamento ou na questão burocrática da lei. Sim. Mas isso que o Giovanni falou é importante, a decisão. É Então, decisão. não importa o que tiver que enfrentar, né? Que vai ter dificuldade. Imagina até... né, você já quer continuar, mas incluindo aí na questão até com os outros filhos, né? Na época, o Luiz Felipe ainda Luiz morava. Morava com a E gente. tinha o Levi. Como é que foi toda essa questão, assim? O Luiz Felipe, ele tava numa transição, assim, de dominar a vida dele, né? Então ele tava numa transição ainda de ir pra morar sozinho e tal. Aí ele ficou- ele ficou um tempo fora, ele morou sozinho um tempo fora, voltou pra casa, né? Que não deu muito certo a primeira Foi pra tentativa Espanha, dele, né? né? Aí ele foi pra Espanha, ficou 3 meses na Espanha também, ele fez um intercâmbio lá. E aí ele voltou, os meninos estavam em casa, ele super se adaptou, né? Adaptou O tranquilo. Levi também é uma coisa que também é importante, né? Se você vai adotar filhos, né? Tem que conversar também, né? A gente conversou bastante com o Levi. Bastante E aí, com o Levi, o que você acha, né? Ah, então não Eles pode vão- ignorar o Não, vídeo, né? não. Interessante. O que você acha, tal? O que você pensa sobre isso? Se você vai Até porque gostar. todos vão auxiliar, né? Isso. A casa É, vai a casa- viver aquele é. processo todos juntos, né? Exatamente. O Levi Dá pra teve... separar. A gente teve essa conversa com ele antes também, né? E ele foi com a gente buscar eles na rodoviária e tal. Mesmo ele sendo novinho, né? Mesmo Mas ele já sendo novo, entendia e já... Ele entendia isso, ele sempre Entendia. entendeu isso. Sempre e tem, entendeu. eu brinco que tem os mesmos problemas de irmãos, né? Ele pega no pé deles, eles pegam no pé dele. Às vezes a gente tem que entrar no meio, chega, gente, né? Então, os problemas de irmãos é normal. É igual aí, assim, todos os irmãos. Só pra terminar o ciclo da história, né? Depois teve esse processo, né, deles lá. E como que o Conselho Tutelar entendeu que eles deveriam voltar para vocês de novo? Não, aí o que acontece? Nesse processo, aí já foi direto pra juíza. Aí foi porque, assim, eles estavam com a gente. E a gente também já tinha dado entrada em uma papelada lá quando ele chegou a primeira vez. Porque foi também... Aí o que acontece? Nesse processo, eles ficaram lá. A gente era obrigado a ir também. Não era, a gente não poderia... Mas conta da primeira conversa que a gente teve lá com o gerente a primeira vez lá. Teve assim... É que a sociedade também, ela é muito... Na verdade... As pessoas falam-se muito de adoção, fala-se muito disso, mas elas são muito preconceituosas, né? Porque no primeiro que eles ficaram, eles chamaram a gente, porque eles passaram por 3 conselhos, ou por 3 abrigos, isso. e todos eles a gente tinha que reafirmar se a gente queria continuar com eles ou não. E no primeiro,
chamaram eu e o Giovanni numa salinha lá e falaram assim, olha, vocês têm certeza de que vocês querem adotar essas crianças? A gente, sim. Eles estavam com a gente, não era nem para ter tirado, mas já que tiraram, a gente vai continuar, né? Porque lembra, eu falei para vocês que foi naquela época também que eu senti que falei assim, gente, eu não consigo viver mais sem esses dois, não dava mais daí. Sabe quando parece que te falta algo? Sim. Que Deus, assim, não sei, não dá para explicar, gente. Já era um amor Já não mãe, tinha né? como eu dizer assim, olha, não vou passar um branquinho aqui e apagar tudo aquilo. Esquecer. Não tinha como. E eles chamaram eu e o Giovanni e falaram assim, olha, a gente está chamando vocês aqui porque a gente quer ser sincero. Na verdade, acho que esse foi o último, né? Porque depois disso a gente já pegou a guarda deles, né? Não, foi lá no primeiro, foi no começo da história. No começo da história. E aí a gente pegou a guarda deles, eles foram pro Jaçanã e depois foram pro Tremembé. É verdade. Aí falaram assim, vocês têm certeza que vocês querem adotar? Eles são 2 crianças gêmeas e negras. Meu Deus. Acredita, gente. Acredita. É verdade, porque Só joga um negócio desse. E isso a Foi pessoa a- deixou bem claro. E eles estavam, se você somar mais ou menos, eles chegaram com 7, eles estavam quase 10 anos. Foi quase né? 10 anos. Quando eles estavam voltando pra gente. Então, 1 ano e meio com a gente, 1 ano e meio mais ou menos longe da gente. E aí ele falou assim, ó, eles estão com quase 10 anos, são gêmeos, negros, então eles têm uma chance mínima de serem adotados. Eles vão viver. E a gente, como a gente acompanhou vários processos, a gente viu isso, né, acontecer muito. A criança, quando ela chega aos 17, 18 anos no orfanato, ela simplesmente Mandada pra rua. é dispensada. Eles vão embora. Ai, meu E aí você não sabe se É tem sério? familiar, se não tem familiar, é basicamente Gente. isso. E a gente ficou muito assim, a gente ficou muito impactado com isso, Muito. sabe? Porque a gente falou assim, Meu nossa, uma Deus. criança com... Porque assim, não é uma criança, né? É um adolescente, né? Então você pensa, Eles hoje vão. em dia, com 17, eles já vão se acostumando a, tipo assim, se vira, porque fez 18, é tipo, amanhã você tá na Amanhã rua. tá na rua. E Você não tem nenhum auxílio, nada, Não. direcionamento. Então, a gente não uma estuda. forma de ganhar. A gente não se aprofundou muito nisso, Sim, né? é. Mas a gente viu pelo menos 2 ou 3 adolescentes que saíram, às vezes iam viver com o namorado, às vezes iam viver com a tia que nunca viu, que nunca, né? Então, Ou vai pra rua. Ou vai pra rua mesmo. A gente viu, inclusive, tem um rapaz que a gente acompanha até hoje, mais ou menos assim, a gente vê ele de vez em quando, né? A gente Ele não mexe, acompanha, né? Não é que a gente acompanha, a gente vê ele de vez em quando. Aí ele tá vendendo morango na rua, tá vendendo bala na rua. Aí, A gente, inclusive, há um tempo atrás, a Márcia falou assim, vou levar uma cesta básica pra ele. Aí a gente ficou com uma cesta básica no carro até o menino aparecer. A Márcia falou assim, não, eu preciso ajudar ele de alguma forma. Teve um dia que a gente levou na padaria. Foi isso Na mesmo, padaria foi isso também. mesmo. Lembra Ele da falou assim, ó, padaria? deixa na padaria tal e fala que é pro... Eu não lembro o nome. dele? Mas enfim, fala que é pro tal pessoa. A gente foi lá e fez isso, porque a gente prometeu que ia ajudar de alguma Ó, forma. E inclusive, aí deixa eu contar entregaram. que história engraçada. Um dia, meu carro quebrou, lembra? Meu carro quebrou eu indo pra escola, mudando de assunto rapidinho. Meu carro quebrou eu indo pra escola. E bem no farol, né? Aí eu pedi pros policiais que passou, eu pedi ajuda, eles tiraram o meu carro. E aí ele me viu, ele falou, tia, até hoje ele me conhece, né? Tia, você tá aqui. Aí ele veio, né? Tava na rua, assim... E ele falou assim, tia, como é que tá o Vitor, a Vitória? E aí eu conversei com ele, aí já veio se aproximando um cara, sabe? Um rapaz, achando que ele tava fazendo, querendo, sei lá, Sim, né? sim. Eu falei, não, pode deixar ele aqui. Ele, não, tia. Ele falou assim, não, com minha tia eu não faço nada não, né? Ele me chama de tia, assim. Respeito, já. Eu respeito. E é isso mesmo, com 17 anos ele sai. Inclusive, na escola também eu tenho alunos que são de abrigo e com 17 anos eles vão embora. Eles vão. A gente sempre procura olhar esses casos com um olhar diferente, procura conversar bastante lá na escola. Eu procuro muito ver esses casos. Inclusive, tem um muito engraçado agora, no final de ano, não sei se eu posso estar contando aqui, né? Que uma aluninha, ela já ia completar 18 e ela tinha terminado o ensino médio. Só que ela tinha reprovado por uma nota, né? E ela falou assim, ela me chamava de diretora,
eu vou reprovar, eu vou para um lugar que eu não sei onde é, eu vou ter que estudar de novo, vou ter que me matar para fazer de novo ano. Eu falei assim, então a gente vai fazer uma coisa, você vai fazer uma provinha ali, você vai tirar uma nota, né, para que a gente consiga ajudar você, né? E eu sei que aí ela foi lá e a gente tirou a pontuação necessária para que ela alcançasse a nota dela. Passamos pelo conselho de escola, o conselho de escola aprovou e a gente aprovou ela para ela não ter que Fazer mais um ano. fazer mais um ano, né, para trabalhar porque assim, 17 anos eles vão embora. Eles não estão nem aí. Complicado. Isso é uma coisa que não era muito legal mesmo, não. Voltando lá do início de como eles voltaram pra gente, aí nesse processo de 1 ano e meio também, aí o que aconteceu? A gente passou por psicólogo, a gente passou, eles passaram... Vocês mesmo? Também. Isso, nós, a gente inclusive o nós Levi. e eles. Era tanto nós juntos, Isso. separados, né? Então o psicólogo conversava com nós dois, inclusive uma das perguntas que eu lembro que fizeram é: vocês não estão pensando em se separar, não, né? Eles, Porque Nossa, é verdade. Pra não criar mais um trauma nas crianças, né? crianças. Já pensou, vocês pegam uma criança e se separam? Depois você se divorcia. Eles E- perguntaram. então eles perguntaram isso, depois fizeram um momento só com a Márcia, depois Só só com comigo, Levi. só com o Levi, Era né? O Luiz Felipe já não estava em casa, pelo menos nesse período exato dos psicólogos, ele já não estava em casa, mas Também fala com fala o com Vitor todo- e a Vitória. Isso. falaram com o Vitor, com a Vitória. Lembra que as histórias foram inclusive os psicólogos que ajudaram bastante a gente em entender que o Vitor contava histórias misturadas, né? A história dos traumas passados, né? Ele misturava Ele com o misturava, porque presente. todo mundo era Presente. tio e tia, né? Agora pensa, isso é uma parte da história que a gente não contou, mas antes deles estarem nesse momento, eles tinham passado por 2 ou 3 casas De adoção De que não deu adoção. certo. que não deu certo. meu É assim, Deus. porque que eles tiveram passando de família em família, né? E aí o Vitor difícil sempre, né? E tem uma parte também que eu não sei se a Vitória vai gostar disso, né? Mas a Vitória também não Mas gostava é bom muito. falar porque assim, as Porque são pessoas... 2 vidas, né? Sim. E assim, a Vitória ficava muito triste com os acontecimentos, né? Eu sempre falo, e eu nunca esqueci disso. No primeiro dia que a gente pegou o Vitor e a Vitória não falou uma palavra. A gente achava que ela não falava. No primeiro dia ela não abriu uma palavra. Ela tava assustada, né? Isso. A Márcia pegou ela. Eu lembro dessa cena lá na rodoviária. A Márcia pegou a mão dela. Olha, a mão dela tá gelada. Se bem que depois a gente descobriu que a mão dela é gelada mesmo. Dela e do- Ela é magrinha, né? Tem jeito de modelo. Mas Normalmente mas- pessoas magras são mais Isso. frias. E aí ela teve muito medo, né? Teve muito medo. E aí teve um momento de conversa com a Márcia que ela falava: a vida é muito difícil. Para uma criança de 7 anos falar que a vida é difícil, né? Gente. E aí teve um momento mais que a Márcia conversou com ela, né? Algumas coisas bem assim, tristes de dizer, sabe? Dramático. Dramático, assim, sabe? É bem ruim mesmo. Porque se também muito triste. já teve. Outras Se eles já adoções. tiveram várias outras adoções, né? Sim. E eu acredito que agora, né? Imagina, ela tá saindo de uma cidade que não é aquela para uma outra cidade. Que família? Medo, Qual que é essa família? Será que vão me querer mesmo, de ou verdade. vão me abandonar Isso, numa isso. cidade que eu não Novamente. conheço? Realmente é difícil, Perde a né? fé, né? Foi. Assim, a esperança, né? Sim, Fica- eu acho que a Vitória era muito isso. Ela tinha perdido a fé, a esperança. E aí foi nesse E tempo. hoje ela é mais crente que o Vitor, viu? Ela é isso uma demais. fofa. Os dois são muito queridos. Aí foi nesse tempo que aí os psicólogos começou a envolver toda essa... Aí começou o processo corretinho, certo? Eles começaram a ir atrás, aí eles começaram a investigar a minha vida, né? Tudo mesmo, a minha vida, assim, foi virada de cabeça para baixo, para ver se realmente Nossa. foi. O Fora de Santana, o pessoal lá era o assistente social, psicólogo, só vivia na minha casa. Vira e mexe, batia lá, a gente vê como é que tá, a gente vê ver como é que você tá, para saber se realmente eu tinha condição de pegar 2 crianças que por tudo aquilo que a gente também já tinha falado para eles que eles tinham sofrido, né? Sim. Que assim,
E nesse intervalo de tempo também, a gente ligou para o conselho lá por conta dessa situação que ele foi, né, que eles saíram e que a gente, né, ficou 1 ano e meio sem eles. A gente ligou para falar, para ver se eles poderiam fazer alguma coisa. E aí a gente também teve notícia triste, porque a casa em que eles moravam tacaram fogo e morreu 2 crianças que eram amigo dele junto com a senhora que criou eles. Pensa no trauma e no livramento que Deus deu para essas 2 crianças. Meu Deus. Então, assim, não foi fácil, gente. Assim, não é para desanimar, é para você ter certeza do que você faz, né? Porque você está lidando E também com eu vidas. acredito que até uma forma de encorajamento, né? Se a pessoa tá, assim, na dúvida se adota ou não adota, imagina a transformação que ela pode gerar, né? Proporcionar para uma pessoa, para uma criança. Olha a transformação. Hoje a gente vê, eles são, né? Já estão grandes. A gente sempre pensou no futuro deles, né? Desde que a gente pegou eles, a gente falou assim, nossa, a gente precisa dar um bom futuro para eles. Isso. Né? Porque que futuro terá uma criança que não tem ninguém, que não tem, né? Então a gente quer dar um bom futuro para eles. Até hoje eu falo muito com eles, converso muito com eles, né? Eu pergunto assim, e aí, por que você acha que eu adotei vocês, né? Para dar um bom futuro. Porque é isso que eu quero, né? Eu quero que eles tenham as mesmas oportunidades que todos os meus outros filhos tiveram. Eu quero que eles tenham as mesmas oportunidades. E essa é a minha intenção, que eles cresçam, que eles consigam fazer a família deles ou não, morar sozinho, serem independentes, conforme eles quiserem, né? A Vitória tem mais essa questão independente, né? Mas assim, seja quem eles forem, mas eles vão poder ter um futuro bom, um futuro melhor, né? Chegou a passar na cabeça de vocês assim de, nossa, será que a gente vai amá-los do mesmo jeito que a gente ama os nossos filhos biológicos? Nesse 1 ano e meio. Isso foi uma conversa que a gente teve até antes. Até antes a gente teve uma conversa. Uma coisa que a gente conversou antes. Acho que muita gente pensa isso, né? Isso. Pensa. No momento em que a gente conversou, a gente falou assim, vamos pegar? Vamos. Vamos pegar, vamos adotar, vamos pra cima, vamos. Mas a gente vai criar igual. Né? Na hora que brigar, tem que brigar. Na hora que... E essa é a parte dela, né? Na hora que brigar, tem que brigar. E aí só complementando aqui, rapidinho. E aí, quando teve essa separação, né? Eu sou muito... As pessoas olham pra mim e falam assim, nossa, o Giovanni deve ser mais bonzinho, né? Não, eu sou muito mais razão. Eu falei assim, tá difícil, né? Isso pra lá, né? Vamos seguir o nosso caminho, né? É o governo que não tá deixando. Vai fazer o quê? Mas você pensou isso? É o governo que tá complicando a nossa vida, vamos dizer assim, né? Vamos tentar ajudar eles de forma mais, né? De longe, né? A gente vai visita e leva roupa e, né? Cria o vínculo, né? Mas sem ter um vínculo, aceitando né? Aceitando meio que a situação. Mas toda vez que eu falava isso com a Márcia desabava e chorava. E já fazia parte, né, da família. Sem você querer, já tinha o amor ali. Eu falava assim, não, eu não vou deixar eles. Olha. E aí foi quando, né, todo esse processo. E eu lembro até hoje, no dia que a gente foi para audiência, né? Para resumir o dia da audiência, em que a gente realmente tomou posse do que Deus tinha já nos dado. E aí, uma juíza toda bonita, muito elegante. Eu lembro das palavras dela até hoje, né? E ela não sabia, mas profetizando na vida deles também. E ela falou, ela conversou, ela olhou lá, leu tudo. Ela olhou para mim e falou bem assim: 2 coisas eu vou te falar. A primeira é que você pode processar esse conselho tutelar quando você quiser. Por conta que eles não deveriam ter tirado eles do jeito que tirou nós. Né? A juíza ela falou isso. Ela falou, não foi, amor? Ela falou que a gente tinha um determinado tempo, se a gente quisesse, para poder processá-los. A segunda é que você vai ter muito orgulho desses 2. Você vai ver, eles 2 vão ser, vamos falar. Ela falou uma palavrinha, ela não falou bênção porque ela não é cristã, né? Mas ela fala, traduzindo, eles vão ser uma bênção na sua vida. Vai ser bem sucedido. Isso, pastor. Ele falou assim, vai ser bem sucedido. Então você ainda vai ter muito orgulho deles 2. Amém. E aí
Os filhos é teu. Olha só. E explicando um pouco isso, né? A gente também não conseguiu a adoção, porque não conseguiu provar que o pai deles é falecido, alguma coisa assim, né? A adoção não, a gente não conseguiu trocar os nomes. Então, a gente é tutor legal. Tutor legal. No documento deles, vocês não são os pais. Isso, não no documento deles, pais. a gente não alterou os documentos deles. Entendi. Se bem que a Vitória um dia atrás perguntou aí, eu posso pôr Vilas Boas no meu nome? Infelizmente, quiser, agora Depois de não, mas 18 depois pode, do né? 18 pode. Depois do 18 Agora pode. não, né? Agora no momento não aceitaram isso. Eles Isso. são os tutores legais. Isso, são os tutores legais. Tem um documento Mas lá. tem essa responsabilidade sobre a vida deles. É que a gente, durante o período, a gente pegava só... quando eles vieram, era renovado de 6 em 6 6 meses. meses renovado. Né? Aí E esse é permanente. até a agora juíza é falar assim, permanente. por tempo indeterminado. A gente tem esse documento lá. Tempo indeterminado, né? Porque a gente não conseguiu provar se o pai dele existe ou não. Não sabe. Não, E aí, não se tem essa informação. Não se tem essa informação. E isso saiu também em Diário Oficial, porque tem que sair, tá? Tem, né? Porque tem que sair lá em Diário Oficial, né? Então, no Diário Oficial tem, que foi procurado, publicado, tudo bonitinho. Então, assim, hoje Já tá tudo. Isso o desfecho foi em 2017, 2018. Ixi, então... Foi nessa faixa, Foi em nessa 2018 faixa, aí, mais ou menos. Foi 2018. Nossa, foi um processo, né? Foi muito Agora, dolorido. trazendo assim, né, pra uma realidade. O Brasil, né, a gente tá aqui, a gente sempre ouve falar, esse assunto não é um assunto que eu, né, tenho muito conhecimento, tenho quase nada praticamente, mas a gente sempre ouve falar que a fila de adoção é muito grande. Eu também ouço falar de bastante gente que tem vontade de adotar. Agora sim, né, onde será que tá faltando ali o elo para que a fila diminua? Será que é aquela questão de quem quer adotar só quer adotar bebezinho? Tem a questão burocrática. Pelo que eu estudei, não é nem a questão burocrática. Podem... Pela questão que eu estudei, é assim, se você até, se as pessoas que estão nos assistindo quiserem adotar, eu acho que levar em consideração a criança um pouco mais velha é muito importante. Porque o que acontece? Os orfanatos, eles ficam cheios. Os 3 orfanatos que a gente visitou durante esse período, tive orfanatos bem cheios de crianças de, vamos dizer assim, de 5 a 16 anos, né? A gente sabe que é muito mais complexo uma adoção como essa, como a nossa. A nossa a gente adotou aos 7, né? Gêmeos ainda, né? Então, a gente sabe que não é fácil. Mas a gente indica que façam a mesma coisa que a gente, porque o problema... é que assim, não tem tanto bebê, né? Eu já sofri, logo quando eles eram pequenos, eu sofri um tipo de racismo nesse sentido. Sério? Porque as pessoas olhavam assim, nossa, olha lá desculpa o termo chulo, né? O branquelo lá com os 2 neguinhos, né? E isso pra mim, o olhar, ele julga muito, né? E eu olhei aquilo e fiquei muito triste, assim, porque eu tava com eles 2, eu acho que eu tava passeando no shopping, coisa assim, né? Levei eles pra passear. E assim, eu sempre conto pra Márcia essa experiência, né? E foi uma experiência ruim. Então, o amor que nós temos por todos, né? É sempre igual, né? Não é por causa da cor, não é por causa da idade, né? Então, o sangue, às vezes o sangue, né? E às vezes a pessoa quer um bebê só porque parece com ela, né? Porque tem os traços, também tem isso, tem os né? traços Procurar um bebê físicos. com os traços físicos, né? E aí fica muito difícil, né? Fica muito mais complexo. Já que você tem um coração, vamos dizer assim, de adoção, né? Um coração doador, né? Você quer doar, né? Esse amor, né? Então eu acho que você tem que, já que você está quebrando paradigmas, quebre mesmo esses muros, quebre mesmo. Para não ficar escolhendo, né? Para não ficar escolhendo, deixar Deus atuar nisso também, né? Porque eu acredito muito que Deus atuou também na gente, né? Sabiam que o pai e a mãe do Vitor e da Vitória seríamos nós, né? Pelo menos na grande maioria da parte da vida deles, né? Então é isso que eu acho que Deus trabalha assim, e Deus sabe quem vai ser o seu filho. Então você encoraja alguém a adotar as crianças sem ser bebezinho sem colocar essa preferência, né, de aspecto físico, né? Voltando um pouco para a Bíblia, eu penso assim hoje, pastor, né?
por todo o processo que... Aproveitando que você vai falar da Bíblia, né? Deus deixa muito claro na Bíblia inteira, né? O cuidado que ele tem com os órfãos, né? Órfãos, viúvas, estrangeiro, necessitado, mas o órfão sempre tá ali, né? E também tem, assim, um versículo que eu tenho lido bastante em relação a essa situação, lá em Efésios 1:4, que fala assim que Deus... eu não lembro muito direito, mas eu vou tentar traduzir lá para vocês. E que assim, que Deus ele nos escolheu, depois ele nos predestinou para sermos filhos adotados. Uau! Então, Isso assim, demais. se vamos falar de questão de adoção na Bíblia, aí eu vou partir para isso. Se você olhar lá, Moisés, ele foi adotado. É verdade. Noemi adotou Ruth. E o próprio José adotou Jesus. É verdade. Olha só. Tem Então, muita adoção na tem. Bíblia. Tem muito. Se você for lá olhar, você vai ver que tem muito. E Deus fala sempre que nós somos filhos adotados. É verdade. Verdade. Nós somos filhos adotados Filhos por de Deus. adoção, né? Filhos por adoção, adotivos, é verdade. Adotivos. É verdade. E aí vamos pensar no que você É falou. aquilo, né? na verdade, né? Diante de Deus, somos todos órfãos, né? E qual que é Precisando de um pai. Isso. E o que é aquilo que você acabou de falar, um versículo aqui? O que Deus quer? Que a gente cuide de quem? Órfãos, viúvas. Aí eu também necessitados. deixo só uma perguntinha aí para os cristãos, né? Pra quem tá ouvindo aí. Para quem está ouvindo aí. Você tem cumprido esse mandamento de Jesus de cuidar dos órfãos e das viúvas? Né? Quantos cristãos hoje, independente da minha história ou de qualquer coisa, escolheu adotar uma criança para cumprir um dos mandamentos de Jesus? É forte. Pra tirar a gente da zona Eu de tava vendo conforto, aqui né? na pesquisa que eu tinha visto esses dias, né? A idade, né? 91,94% das crianças disponíveis para adoção têm mais de 6 anos de idade, que é aquilo que a gente estava falando, né? Quantas crianças, talvez. Quantos por cento? 42.546 pessoas ou casais estão na fila de espera para adotar uma criança, mas a maioria preferem crianças menores, crianças que talvez seja mais fácil, né? De educar e tudo Aspectos mais. físicos. Os aspectos Trazendo a físicos. educação do jeito que você quer. 92, isso é muito sério, porque olha aqui, 92% preferem crianças brancas. Não. Gente, é muito alto isso. Então, é assim, a sociedade se fala muito de preconceito, se fala de muitas coisas, mas e aí? Na hora da prática, né? Eu sempre falo que a teoria e a prática não bate, né? A pessoa fala, mas não vive, né? Parece loucura pra gente, assim, pegar 2 crianças que a gente nunca viu, a gente conheceu eles na rodoviária, né? Meu Deus do céu. Não tinha noção de nada. Eu pensava muito no que as pessoas hoje às vezes têm medo do caráter, mas voltando assim, para nós que conhecemos um Deus vivo, a gente tem que pensar que Deus, ele muda caráter. Ele muda as pessoas. Você já pensou se eu tivesse desistido do Vitor e da Vitória hoje, onde eles estariam? Diana, teve uma época, no primeiro dia de lanche do Vitor e da Vitória lá, que a gente fez cachorro quente, que eu falei para eles assim, ó, vocês podem comer à vontade. Eles falaram assim, nossa, a gente pode comer à vontade? Pode repetir? A gente nunca repetiu. Meu Deus. Primeiro almoço, frango. Vamos lá, dar um franguinho, coxinha de frango para todo mundo. Você pode comer o quanto você quiser. Aí eu ouvi ele futucava e falava assim, olha, Vitória, a gente vai comer uma coxinha de frango inteira. Oh, meu Deus. Você pensa quantas crianças não tem? E isso não... E hoje a gente briga com o Vitor, porque o Vitor é um dragão. Vitor, vai devagar. E é magro, hein? E é magro. Mas é alto. No período ele é o mais alto de casa, ele já é mais alto que o Levi já. Passou. Passou.
É O que problema, ele. o problema é a postura. A gente Postura tá pegando dele. no pé. Para eles também, eu entendo que nesse período que eles ficaram, também serviu de lição para eles Verdade. também. É, Porque, assim, tratamento. eles tinham tudo com a gente. De repente, eles tiveram que dividir tudo. A Vitória, quando a gente ia lá, ela falava... Eu tive que dividir meu short, ela teve que vestir minha roupa, porque a outra criança lá veste, ele no abrigo não tem. Não tem a sua... Não tem. Às vezes tem uma roupinha ou outra que eles colocam o nome, mas mesmo assim eles pegam. Então, assim, eles também tiveram experiências lá dentro que não parece, é legal o abrigo, ainda bem que tem um lugar em que você tá cuidando daquelas crianças, mas lá também eles passam dificuldade. Ah, sim. Eles... Vamos dizer assim, é temporário, né? É temporário. Não é um lugar, não é uma família, E né? a carência Por mais afetiva que não tem- é suprida Muito, ali, né? não é. Então, assim, eu costumo falar, assim, encorajo mesmo. Se você quer, você faça, porque além de você estar fazendo, você está fazendo para Deus. Sim. Isso que você tá dizendo é muito bom e assim, vou compartilhar algo, é meio forte, mas uma vez eu ouvi. E assim, quem sou eu pra julgar, né? A gente Sim. também não adotou, a gente já conversou sobre isso, né? Eu e a Dai. Ainda Fala não. muito, a né? gente já falou, mas a gente nunca ainda tomou a decisão, o posicionamento. Mas essa estatística que a Dai pegou aqui, né? 92% escolhem bebês Crianças brancas. E assim, a história de vocês é um verdadeiro exemplo de renúncia e do que a Márcia e vocês dizem. Vocês fizeram por Deus, em obediência ao que Deus falou. E aí não importa a cor, não importa nada. Deus vai dar, você vai amar como filho. Mas uma vez eu ouvi, e é duro isso, porque é a pessoa ali que tá querendo adotar. Só que ela coloca essas características, condições. Condições. Né? E aí, uma vez me falaram isso, eu falei, é forte, mas é como se assim, muitas vezes, muitos desses que estão na fila de adotar, na verdade, quer adotar porque não consegue ter filho. Então, a pessoa não está querendo adotar em obediência a algo que Deus instrui, que é do coração de Deus. Na verdade, ela está querendo adotar para ela. Então, até em adotar, tem um egoísmo. Isso. E essa preferência por cor, né? Assim, eu sei que é chocante, mas é um egoísmo ali que tá mostrando. Porque a pessoa tá escolhendo a cor, a idade, porque é pra ela não tá se importando necessariamente em primeiro lugar pela pessoa, pela aquela vida, né? Aquela vida. É muito difícil, eu não tô aqui pra julgar, mas sei lá, às vezes Até mesmo nós, né? passa uma reflexão assim, isso, acho né? que Eu nós falei, meu também Deus. passamos por esses momentos, como eu falei pra vocês, né? A gente passa por momentos em que a gente pensa, poderia ser mais fácil. Sim. Né? Como lá no início, lá no comecinho da história, né? A Márcia falou assim, não, a gente já criou o Levi já tá com 12 aí, só tem mais uma adolescência pra passar. E essa é uma parte engraçada da adolescência, que eu sempre falo também pra todo mundo, né? Falei assim, não, já passei por 3 adolescências, né? A Luana, o Luiz Felipe, o Levi Matheus. Agora eu vou tirar de letra mais 2 agora. Gente, adolescência nunca é igual. Cada nunca é igual. é diferente. Meu Deus. Nunca é igual. Não é. Já tá desencorajando, por favor. Não, é só pra não dizer que também Tô é brincando. a receitinha de bolo, né? Sim, não Criar tem. filhos É não ser humano, né? não é receita de bolo, né? E Não então é. você fala assim, vou criar um filho igualzinho. Não, tem um filho mais sossegado, tem um filho mais animado, tem um filho que vai chamar na escola, tem um filho que não vai chamar na escola. Temperamentos diferentes, né? A gente fala muito Personalidade do próprio Luiz Felipe, né? Que o Luiz Felipe era um estudante de primeira, né? E tanto isso trouxe resultados para ele na vida dele, né? Hoje ele é um mestre em turismo, a gente tem muito orgulho dele, né? Mas, assim, no período mesmo de estudante, ele era um estudante ávido. O tempo todo estudando, às vezes ficava horas à noite dedicado. Sempre foi um estudante muito dedicado. Coisa que o Levi Matheus é um adorador benção, mas não é tão estudioso assim. E Levi, meu Deus, Levi. Mas não é tão chegado assim o Curiosidade estudo. sobre o Levi. Por exemplo, a Vitória... Inclusive, Levi, nós vamos chamar pro podcast. A Vitória, ela é muito... Ela é determinada... Vamos falar agora de... Que eu tenho certeza que alguém pode falar, mas como é que você consegue conhecer, né? Eu falo que eu comecei a conhecer a cada uma, assim, porque
o seu filho você conhece, você sabe Sim. a diferença do Davi e a diferença da Esté. Você sabe quando a Esté quer uma coisa, você sabe quando... Nossa, até esses dias, né? Sempre quando o Davi fica muito calado, aconteceu alguma coisa. Então, mãe Eu tem... não sei, mas alguma coisa incomoda. Eu falei, Percebe fácil. Isaquinho, aconteceu alguma coisa. Ele falou primeiro pro Isaac, né? Aí o Isaquinho pegou e falou... Eu sabia. E eu tô perguntando faz hora, aconteceu alguma coisa. Como e não assim? Mas tá estranho. Tá estranho. Porque mãe é mãe, né? Mãe, é isso. Então, assim, eu comecei... na verdade, é Deus, Dai. Deus coloca, assim, algo. Eu não sei, eu sinto. E eu olho pro Vitor e falo assim, Vitor... O que você fez? Aí ele faz uma cara de quem diz assim, como é que ela sabe? Você entende? Assim, Isso é uma experiência comum lá em casa. Desde a Luana, Luiz Felipe passou por isso, o Levi passou por isso, o Vitor passou por isso. Agora é o Vitor e a Vitória. A Vitória também. Todos eles tiveram essa experiência. Aí eu falo assim, ó, não vem olhar pra mim, não. Né? Vocês com Deus e a sua mãe aí. Aí eles falam assim, mas... Você contou alguma coisa? Ou você sabia? Falei, primeiro que nem eu sabia. Nem eu né? sei o que você Deus tá revelou falando. pra ela e o Vitor, nos primeiros anos, ele meio que, vamos dizer assim, colocava à prova isso. Sabe? Ele aprontava na escola, passava assim, dava Pra uma saber escondidinha se assim. sabe, Aí a Olha. Márcia falava assim: você aprontou na escola. Ele arregalava o olho assim, falava Olha. assim. Ai, Eu, já como se entregou. assim? Como é que ela sabe? eles me Isso. testaram muito. Aí já é um também. dom de revelação. É isso. Você tem uma mãe crente, fica mais difícil. Fica mais difícil esconder. Não vai aprontar. Mas é que, na Não vai verdade, aprontar. também, assim, a gente começa a conhecer. Vai conhecendo. Vai conhecendo. É. Você sabe O comportamento, Comportamento, né? é muito que eles gostam. É o dom de mãe mesmo, maternidade. É o né? dom da maternidade. É o que eles gostam. A Vitória é uma Marcinha da vida, tá? Pra vocês aí. É o quê? Uma Marcinha. da A gente- vida. Lá os meninos já chamam ela de Acelerada. Marcinha já. Acelerada, Ela o pegou gênio muito dela. o gênio da Márcia. Olha Ela só. tem Sim. muitas minhas características. Olha. Ela pegou muitas Muita. E pra ela é um E é orgulho. Ela não consciência, acha né? ruim, não. Pra ela é A orgulho. Vitória. A Vitória acha Mas um orgulho. a questão, assim, do amor, né? Eu tava até aqui pensando. Mas eu acredito que tem uma insegurança, assim, da mulher em si, né? Do sentido, eu tive esse filho, mas vou ter um outro filho. E sempre, todas as mães também falam, mas será que eu vou conseguir amar mais um? Será que eu vou conseguir? Será que vai sair esse amor e tal? Vai ser E depois, igual, quando nasce... Meu Deus, é um amor assim igual que, né, os dois que não é inferior. A gente consegue amar equilibradamente os dois, né? E eu acredito que também tem muito a ver com a adoção. Às vezes fica naquela insegurança, mas será que eu vou conseguir amar? Eu vou pegar essa criança, será que eu vou conseguir amar? Mas é uma insegurança que todos nós temos, mundo até tem, quando a gente tá gerando, né, o nosso próprio filho, né? Será? Porque eu acredito que muitas pessoas às vezes não conseguiu ter um bebezinho e fica querendo adotar. Mas será que eu vou amar essa criança que eu nem gerei? E tá aí vocês dois falando, tem amor, Tem. né? Cresce o amor. Muito amor, né? É inexplicável, né? Porque Não vocês tem têm um cuidado diferença. de pais Falando de mesmo. amor, então, né? Vamos falar do filtro do amor que a gente sempre tem aqui no podcast, né? Eu assisto os podcasts, eu sei que Então, tá cê chegando no sabe final, do- né? Você sabe do Eu sei que quadro, tá né? acabando. E depois temos os livros aí Eu sei pra que tá vocês acabando. indicarem. Mas eu queria mesmo, assim, que a gente falasse sobre isso, né? Passando pelo filtro do amor. Falar pra, talvez, um casal que tá escutando aí. O que vocês podem dizer pra eles, né? Um conselho, né? Uma direção pra esse casal que tem aquele desejo, já conversam, já, né? Ouve essa ideia, ouve uma história como a de vocês e sente aquele, né? Aquele inspiração ali dentro, algo mexendo, mas falta ali a coragem, né? De tomar a decisão mesmo e ir pra cima da adoção, né? E aí, os motivos podem ser diversos, né? Às vezes é esses receios que a Dai falou, né? Será que eu vou amar? Como vai ser a adaptação, né? Enfim, seja qual for o desafio, mas que palavra de conselho que vocês podem dar
para um casal assim, passando pelo filtro do amor, né? A palavra assim que eu tenho para falar é: olhem para Jesus. O que Jesus fez por nós, né? O que eu faço pelo Vitor, pela Vitória, não é nem o mínimo, né, que Jesus fez por mim. O amor que eu tenho por eles é igualzinho o amor que eu tenho pelo Levi, igualzinho o amor que eu tenho pela Luana, igualzinho o amor que eu tenho pelo Luiz Felipe. Então, assim, a palavra de Deus diz que amar é um dom também, né? Então, se você já tem o desejo de ter uma criança, né, de adotar uma criança, ora, né? Busca a Deus, pede para Deus que Ele vai. Eu nem orei muito para Deus colocar na minha vida. Imagine se você já tem esse desejo, se você já quer. Deus vai preparar a criança também certa, né? Talvez uma criança que você não imagina que seja daquele jeito, mas é a criança que Deus quer que você tenha, né? E ela vai te amar também tanto quanto você ama. Eu tenho certeza que se você chegar para o Vitor e para a Vitória hoje e perguntar assim, você quer sair, largar seus pais? Ele vai dizer que não. Eles vão falar assim, não. Minha família, a Vitória e o Levi parecem duas crianças. Eles se amam demais. Assim, não tem diferença. Então, assim, não olhe para a cor, não olhe se é grande, olhe se é o que você quer e se foi Deus que colocou na tua vida. E olhe para o sacrifício de Jesus. É que nem eu já falei no começo, pastor. Nós fomos escolhidos desde a criação, depois predestinado em amor para ser o quê? Adotados como filhos. Né? Então, adotar também está no DNA de Deus, né? Imitar o que Deus fez, né? Exatamente. Imitar o que Deus Somos fez. filhos por adoção. Então, Eu gosto sempre só a primeira parte do versículo, né? De João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Sabe, eu acredito que filhos por adoção são filhos que Deus planejou para você também. Olha. Porque pensa bem, se o seu filho que vocês mulheres geraram é um filho que Deus planejou para vocês, para mim, eu ainda tenho 4 filhos, né? Eu tenho 4 filhos a mais, porque de sangue eu só tenho um filho, que é o Levi Mateus. Verdade. Eu tenho a Luana, eu tenho o Luiz Felipe, né? Eu tenho o Vitor e a Vitória. São 4 filhos a mais. E assim, eu sempre falei pra Márcia que eu tratei todos eles igual. As brigas entre pai e mãe foram iguais para os 3, né? Às vezes eu queria dar bronca, ela falou, não dá bronca ainda. Às vezes eu queria passar a mão, ela falava, você passa a mão demais. Né? Então é sempre igual. E eu creio que para mim, Giovanni, Deus planejou todos esses filhos. Uau. Deus planejou 5 filhos para mim. Deus planejou que eu criasse a Luana, que eu criasse o Luiz Felipe. E tanto hoje eu tô colhendo algo sobre isso, né? Porque você fala sobre o plantar e o colher. Hoje eu tenho uma netinha, filha da Luana. A filha da Luana vai fazer... Giovanni Marção, 6 meses. A Clarinha vai fazer 6 meses agora, Olha dia aí. 13. Né? Vai fazer 6 meses. E assim, tem uma brincadeira, a gente estava até falando sobre isso, que a Clarinha me ama. Eu chego pra ela e falo assim, ô vovozinha, ela já se abre, ela se joga, né? E assim, se eu fosse olhar pra isso, eu vou falar assim, não, mas ela não é minha neta de sangue. Né? Mas ela me ama, mas ela nunca vai olhar pra isso. Ela não vai falar assim, mas ele não é meu sangue. Ela não vai entender. Você tá entendendo como criança não entende não vai isso? Nunca, né? Não vai entender. E se as crianças não têm esse filtro, não tem esse muro, por que nós criamos esse muro? Então, para quem tá em casa, né, não crie muros para adoção. Né? Quebre esses muros, né? Derruba esses muros. Abre portas, abre janelas, porque a adoção com certeza é tanto amor quanto um filho de gene mesmo, né? Um filho unigênito. E assim, só para terminar essa dica, pastor, para quem está nos assistindo não ter medo,
que da mesma forma também tem filhos aí que não dão orgulho, né? Às vezes você tem medo. Filho biológico? Filho biológico. Tem filhos que não dão orgulhos pro pai. Tem filhos que deixam os pais tristes, que são biológicos também. Uhum. Isso Então, é inevitável. Inevitável, é o ser Provérbios humano. fala, né? Se você não ensina, Não vai tem- te trazer tristeza. Você entende? Então, como não tem essa diferença? É o risco, mas assim, cabe uma responsabilidade nossa. A gente vai pegar Nossa. essa criança, seja de sangue ou não Ou seja não. de sangue. Essa criança, né, foi dada para nós, para nós, cuidar, pra para cuidar. ensinar. E vem do ensinamento. E vendo hoje como... E assim, nós como cristãos, eu acho que a gente tem que pensar também nisso. É uma coisa muito importante. Porque pro Vitor e pra Vitória, eu não dei só um lar, não dei só um futuro, mas eu dei... É muito emocionante falar isso, né? Mas eu apresentei Jesus para Pra eles. eles. Uau, Eu apresentei a verdade. salvação para a eles. salvação para Né? eles. O Vitor e a Vitória já são batizados, inclusive aqui na É. igreja. Aqui, né? Pra Né? igreja. E assim, a salvação também. Você, quando adota, você também está trazendo a Cristo. Pro reino, né? Tá trazendo pro reino. É verdade. Então você também está apresentando Cristo para É essa uma- criança. É. Tá Missão. dando a vida A vida eterna. Tá dando a né? vida eterna. Um presente, é o Um maior presente de Deus, né? Uau, gente. Isso Não é? Muito lindo. Hoje eles vêm para a igreja sozinhos. É verdade. A Vitória, tem no dia que ela tem aqui, que tá aqui, ela vem sozinha cedo. O Vitor, todo orgulhoso de estar vindo aqui. Parece que não tá lá, mas eles estão lá. Ele gosta, eles param para ver, eles leem, eles sabem, eles são diferentes na escola. Eu tenho já esse também, como se diz, esse benefício, né? Eu já vejo essa diferença entre eles e as outras crianças. E assim, ao longo Esse desses fruto, né? anos, você percebe que eles estão curados dos traumas? Qual que é a evolução que você viu nesse quesito Dos traumas da instrução passados. que vocês trouxeram para eles, do ensinamento? Assim, os dois, eles assim, acho que no que já aconteceu antes, eles também já bem tratados. Tem aquela coisa de adolescente, né? Que sempre vai ter em todo mundo, aquelas dúvidas, né? Isso é... Mas assim, em saber quem eles são hoje, quem eles eram, ao que eles mudou, eles têm certeza disso. E assim... O Vitor, a gente pode pensar que ele ainda tem um pouquinho, né, amor, de insegurança. Ele ainda tem um pouquinho... O que o Vitor é mais carente, né? O Vitor, ele é muito mais Uma carente. coisa que a gente sempre falou do Vitor é que o Vitor é muito intenso. Muito intenso. Pra braveza e pro amor, né? Ele, quando ele tá amando, ele é muito intenso. Quando ele tá bravo, ele é muito bravo. Ele é muito Ele é intenso. Ele Intenso. sente muito, né? Mas dentro disso que você perguntou sobre o trauma, eu tive um exemplo ontem, né? Da Vitória. Ela tava preenchendo um cadastro, né? Por emprego que ela vai começar a trabalhar. Começou hoje. Olha, que legal. E aí ela preencheu lá um momento lá que tinha que preencher o cadastro todo e colocar lá pai e mãe, né? Aí ela, qual que é o seu nome? Posso colocar você, o tio, né? Eu falei, pode, né? Mas qual que é o seu e-mail? É esse. Qual que é o seu telefone? É esse. Então tá bom. Então ela já identificou lá que ela estava preenchendo um cadastro e que ainda que no documento fosse outra mãe e outro pai, né? Ali no cadastro ela tinha que colocar o meu nome, o meu e-mail, o meu telefone. Olha. Né? Então, quando a gente fala sobre esses traumas, né? Eles já não têm mais uma... Não que eles não reconheçam, não que eles não tenham essa... Né, sabem quem são, Sim. sabem a posição que eles têm, mas eles nos reconhecem. E isso é muito... É uma ferida É cicatrizada. uma ferida cicatrizada. Talvez ela isso. até te perguntou por questão legal, né? Assim, ela... Nossa, será que eu posso pôr o Giovanni? Porque no meu documento não tá, no né? meu documento Posso não pôr tá. você, né? Às vezes isso, até... isso Sim, eu mesmo. quero pôr o seu nome, mas será já que vi, pode? E né? eu já vi ela preenchendo outros cadastros, Que legal. assim, ela nunca tinha perguntado. Como assim, né? Porque daí ela preenche normalmente Mano. quando o documento... Ela foi pôr no documento. então. E nesse ela viu que era algo que era Olha. importante, que talvez eles fossem ligar mesmo e tal, né? Então, aí ela Aí talvez levou ela falou assim, consideração. poxa, eu acho que o certo Eu é acho que pôr ele- o seu. Posso pôr o seu? Eu acho que eles estão esperando completar os 18 para mudar o nome dele, né? Que eles estão doidinhos. Que legal.
isso, gente. Mas assim. você sabe que o nome deles também é um nome bênção, né? Como que é Fiel, mesmo? o nome completo deles é Maria Vitória Santos de Jesus. E é José Vitor Santos de Jesus. Nome assim. Então tinha que ser encontrado. O último Eles- nome é Jesus. O nome Nossa. dele basicamente é. Eles são Santos de Jesus. Santos de Tá Jesus. vendo? É um nome Bem isso profético. mesmo, profético. É profético. Verdade. Tem que, se for pôr Vilas Boas, Vai né? ter Não Vilas- pode tirar Não. os outros. Tem Não. que só Vilas acrescentar, Boas, né? Santos de Jesus. Isso, Vilas Boas. Santo de Jesus. Muito legal. Que E os livros? Falem Deixa- pra nós dos deixa a Márcia livros que falar vocês primeiro do dela. trouxeram. Eu ainda não Eu trouxe esse livro Vai lá, aqui, pra lá. ó. Oração A oração. de Já ouvi Jabes, falar, né? já vi esse livro. É um livro assim, aparentemente é que é Do Bruce. do Quer que mostre de novo? Quer que Mais? mostre de novo? Já. E assim, mas ele me marcou muito, né? Que é uma oração. Wilson, né? Bruce Wilkinson. Wilkinson. Ele me marcou muito, porque assim, lendo esse livro e lendo a Bíblia, de toda essa conversa nossa aqui, a resposta está na oração, né? Uau. E em todo esse tempo, assim, nessa conversa, desde quando o processo que eu falei que eu tinha colocado diante de Deus, eu sempre pedi para que Deus ele tivesse conosco em tudo isso, né? E aqui em Jabes, lá em 2ª Crônica, né, 4:10, é a Primeira primeira Crônica, Crônicas 4:10. Eu sou difícil de memorizar, tá, gente? Versículo eu sei, mas eu sou difícil de memorizar. O computador aqui O é HD. ele. O HD é ele. E aí você vai ver que é uma oração pequena, Sim. só tem uma vez lá, só fala uma vez, um pedacinho, um versículo, mas que chama atenção, porque lá começa, Jabes se destacou mais ilustre diante dos seus irmãos, né? E ele orou, aí ele fala que ele pediu a Deus que Deus alargasse a tenda dele, né? Abençoasse ele e que a presença de Deus estivesse com ele. Porque eu entendi assim que se não tivesse a presença de Deus, não adiantaria largar a tenda, né? Não adiantaria ter bens. Mais nada. Mais Tá escrito nada. assim, ó. Lê aí pra nós, Jabes Giovanni. orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. E o engraçado é que fica no meio de uma genealogia. Então, se você pula a genealogia, você não vai ler esse versículo. É Não verdade. vai. Então, assim, Fica a isso, dica. e esse livro, ele me chamou muito a atenção por isso, né? Ele fala muito sobre, ele compara muito a vida dele com essa oração. E tá tudo envolvido. A nossa vida cristã, ela está envolvida em oração. Se você não tiver se eu não tivesse colocado diante de Deus a oração, eu talvez não teria aguentado os processos. Se eu não tivesse colocado diante de Deus em oração, eu talvez não teria o amor que Deus derramou hoje sobre a nossa vida. Por isso aqui. É que a oração nos leva a agir não por nós, né? Quando a gente já apresenta, por exemplo, o dia e já começa em oração, é difícil pensar que qualquer decisão será de mim mesma, né? Mas será direcionada pelo Espírito Santo. Tô pedindo para ele, né, ajuda. Então, assim, a oração é aquela que vem para nos fortalecer, dar direcionamento. E tem uma versão na Bíblia que fala desse versículo, que ele fala assim, que não deixe o mal me afligir. Não, é algo assim, que ele sabe, que eu entendi lá, que ele sabe que o mal pode afligir, mas que não era para que, como se diz assim, que a gente vai ter aflição, mas que se Deus está conosco, acabou. Nada, ou com os nossos filhos biológicos ou não biológicos, vamos passar momentos difíceis. Momentos difíceis na saúde, no criar, na escola. Em todo tempo a gente vai passar aflição, principalmente quem é mãe, né?
A gente vai ter essa aflição. Ai, como vai ser? Ai, e a namorada? Ai, né? E o que vai ser do meu filho? O que ele vai ser quando crescer? Então, a gente tem que colocar Oração. em oração. E foi uma resposta rápida. Que lá fala assim, e Deus fez o quê? Atendeu. Precisou muito? Não. Jabes pediu, ó, não me deixa, né? Senhor, eu quero isso. Eu quero que o Senhor Que me a dê tua terras, mão, né? Eu quero que o Senhor me dê terras, talvez para abençoar outras vidas. Eu quero que o Senhor me livre do mal. E eu quero que o Senhor, em primeiro, também venha comigo. E por isso que eu indico esse livro. Né? Com Tem Deus. outros livros maravilhosos também, mas esse daqui é um livro preferido meu, entendeu? Que é a oração de Jabes. Uma oração simples e de resposta rápida. Né? Amém. Bom demais. Né? Agradecemos a indicação aí da Maravilha. Márcia. Agora, Giovanni. Então, eu ia indicar outro livro sobre oração também, né? E vou indicar assim mesmo, que é o Heróis da Fé. É um livro que eu gosto muito. Fala sobre 20 homens de Deus. E a Márcia sempre me falava isso toda vez que eu leio esse livro, né? Que agora eu tô lendo ele no Kindle, que eu perdi o original. Na verdade, eu não tenho medo de emprestar livros, né? Então a gente acaba perdendo. Vai sumir. vai sumindo. Aí ele já vai falar, pastor. Aí também. Ó. a questão aqui é que quando eu li a primeira vez esse livro, eu falei pra Márcia, nossa, que livro incrível, Heróis da Fé, tal, né? Eles que faziam, incrível. eles oravam. Eles faziam isso, eles oravam, tal. A Márcia olhou pra mim e falou assim... Não, eu comecei a ler, na ela verdade, começou a ler e parou assim, parei de ler. Eu falei, por que você parou de ler? Porque eles só fazem o normal. O que é Só fazem obrigação nossa. o mínimo que a gente tem que fazer. Orar. Né? Então eu falei assim, nossa, não é que é verdade? O livro Heróis da Fé fala só sobre isso. Oração, né? Mas eu trouxe um outro livro para indicar, né? Esse aqui é o Deixados para Trás. Para quem gosta de ficção, né? Então eu queria sair um pouquinho do normal. Esse é um livro de ficção, que são 13 livros. É uma coletânea de 13 livros. São 13, eu sabia que eram bastante. Meu Deus, são é 13 muito- livros como esse. E É uma sequência do outro. um em sequência do outro. É uma história de ficção, mas que fala exatamente dos últimos dias, né? Até aqui sobre uma ficção dos últimos dias, né? E é muito bom, seja Deixados você, para trás. seja qual for a Do Tim linha LaHaye, né? teológica que você tenha, pré, pós, meso, é muito bom, né? O Tim LaHaye, o J.B. Jenkins, né? Tim LaHaye foi um grande estudioso do Apocalipse, né? E realmente é um livro muito bom, é um livro que te prende. Sabe daquele livro que você começa a ler, pra quem gosta de ler Harry Potter, Percy Jackson, fala assim, não, mas não tem um livro à altura cristão? Tem. Essa coletânea aqui vale muito a pena e vale a pena ler todos, né? É mais ou menos assim, começa pelo primeiro. Prometo que você vai querer o segundo, vai querer o terceiro. Caramba. E quando eu li ele a Até eu primeira já li, vez, tá? esse aqui foi um achado, inclusive, num sebo, essa unidade aqui. Quando eu li ele a primeira vez, ele termina dizendo assim, a tarefa da força de tribulação era clara. E aí acaba. Eu falo assim, nossa, como o livro acabou? Sabe aquilo assim, não tem um outro? E eu pesquisei, e eu procurei. E aí alguns anos depois foram fazendo, né? Tem uma coletânea. Inclusive, bem tem uma coletânea para adolescentes, né? Tem uma coletânea só dos adolescentes, né? Tipo, Mas a mesma história, uma tipo, linguagem. É uma história paralela, Ah, tá. da mesma ficção, inclusive alguns personagens daqui aparecem lá, né? E é bem legal. Mas no Brasil só foram impressos 10 de 40, que eram porque ele é bem pequenininho, né? É um sei. mini livro, né? Entendi. Então só foram. Agora desse aqui dá pra achar, vale a pena Os procurar, 13. vale muito a pena. Eu tenho Legal. 12 dos 13. Só falta um. Eu tenho Mas não outro leu livro ainda. para indicar. Não, só um que eu não li. Daqui esse livro, o de baixo. Isso aqui, gente. Esse Bíblia é Sagrada. o melhor dos melhores, Melhor tá? livro de todos. Leiam a Bíblia, né? Ó, que você vai encontrar lá a oração Leia a de Jabes. Bíblia e Você faça faça a a oração. Você vai ver, é muito bom. Esse aqui Esse aí não tem erro, não tem né? erro. E ainda vem com 66 pra você escolher ainda. É uma biblioteca. Da biblioteca. Gente, muito bom, viu? O papo, muito boa a conversa, nossa mesa. Bênção. Só agradecer mesmo, né?
Primeiro pela amizade, né? Pelo nosso relacionamento. A gente caminha juntos aqui na Igreja Central, trabalhando bastante. Tô pondo o Giovanni e a Márcia para trabalhar muito, né? Tá, bastante. Né? Eles falaram que queriam trabalhar, então estamos trabalhando. Estamos aqui pra isso. E obrigado pelo convite, por abrir a história de vocês, compartilhar aí toda essa experiência da adoção, que eu tenho certeza que vai servir de inspiração, exemplo para muita gente. Né? A gente só tem a agradecer mesmo. Tem um detalhe também nisso, viu, pastor? Você vai ter que fazer o casamento dos dois. Uau, que honra! Meu Deus do céu. Estamos ficando velhos. Logo É eles mesmo, vão que história é essa? Logo. Deus. Verdade, Logo, será um prazer. né? Vai ter que, você vai ter que casar, ué. Afinal, Com os certeza. pastores sempre falam, né? A gente já tá Orando orando pelo marido e pela esposa da dele. Isso aí. Temos que fazer isso. Fica a dica aí pros Fica a pais. dica. Pais biológicos ou não biológicos. Isso. Tá vendo que é uma coisa que também, só pra finalizar, a gente nunca fala, né? Você não fala assim, o Davi é meu filho biológico. A Esther é minha filha biológica. Eu não falo pra todo mundo, o Levi é meu filho biológico. Né? Não, é filho e é filha. E acabou. É isso aí. Até isso pode ser um preconceito. Né? É verdade. Então é isso aí. Valeu, obrigado. Obrigado, pessoal. Até o nosso próximo Good Talks. Até mais. Até mais.